Salve, salve, família vascaína. Estamos começando o nosso pós-jogo aqui no canal. Fim de papo na Arena do Grêmio. Grêmio 2, gols de Carlos Vinícius e Amuzu. Vasco 0. E mais um jogo terrível do Vasco, né? Essa sequência de 4 derrotas seguidas e o futebol do time ladeira abaixo. Preocupa bastante pela situação no Campeonato Brasileiro. Preocupa ainda mais visando semifinal de Copa do Brasil. Aliás, eu acho que já tá na hora da gente admitir que vamos deixar a Copa do Brasil lá no fim do ano, vamos esquecer isso e vamos cuidar do Brasileirão. Porque falta só 3 pontos? Faltam só 3 pontos. Mas faltam 3 pontos. A gente joga ainda com Bahia fora, Internacional e Mirassol em casa e Galo fora. Eu, sinceramente, só vejo esses 3 pontos com clareza, nem tanta clareza assim, mas só vejo esses 3 pontos mais possíveis contra o Internacional em São Januário. Contra o Bahia fora, não tem expectativa. Mirassol, ganhando de todo mundo aí, jogando muito, não tem expectativa. E o Galo, talvez, porque talvez o Galo vai estar com cabeça lá no... né, vai ganhar o título da Sul-Americana aí, não vai querer mais nada com o Campeonato Brasileiro. Mas complicado, cara. Bem complicado. O Vasco tá conseguindo complicar uma situação que eu já cansei de mostrar aqui no canal. Nossas chances de rebaixamento chegou a ser 0,1%. Né? Você tem que fazer muita força para voltar a ter grande chance de rebaixamento, tá? Eu creio que as chances ainda são baixas. Eu vi que o Santos empatou o jogo. O Vitória ainda joga, né? Aliás, o Vitória também empatou, né? O Vitória também empatou. Então os dois andaram um pontinho e o Vasco estacionou, né? A distância da zona do rebaixamento vai caindo e isso é preocupante. Ainda bem que faltam poucos jogos. Se tivesse uma reta final grande aí, poderia esperar o pior, viu? Poderia esperar o pior. E hoje, assim, pra mim, só salvam do time o Léo Jardim, que pra mim não teve culpa em nenhum dos 2 gols, e ainda salvou o Vasco pra não tomar uma goleada, né? O Grêmio, pô, só no primeiro tempo o Grêmio finalizou 16 vezes contra 2 do Vasco. Eu nem vou olhar quando terminou o jogo. Deve ter beirado aí 30 finalizações contra umas 4, 5 do Vasco. Né? Um jogo muito pobre do Vasco da Gama contra um Grêmio que também é fraco, tá? O time do Grêmio não é nada demais. É a gente que não tá jogando pedrinha. Nós estamos jogando pedrinha dentro de campo, tá? Em nenhum momento o Vasco esboçou que conseguiria a vitória, que buscaria a vitória. O tempo inteiro o Grêmio foi superior, né? No segundo tempo, ali aos 30 minutos, quando o Ryan dá aquele chute fora da área e o Thiago Volpi manda para escanteio, a gente jogou bola uns 5 minutinhos ali, mas sem assustar o Grêmio, né? A gente dominou a posse de bola, improdutiva, como foi quase em todo o jogo. Então, assim, cara, são várias coisas que a gente precisa corrigir para não correr risco de rebaixamento e para ter alguma chance de semifinal. Vou até deixar a semifinal para depois, como eu prometi. O Vasco tem que conseguir logo esses 3 pontos. O psicológico do time tá abalado, todo mundo jogando sem confiança, o futebol do Nuno desapareceu nos últimos jogos. O Ryan hoje foi mais ou menos, eu falei que só 2 salvaram, né? Esqueci de falar o outro. O Ryan, pra mim, foi o outro que salvou um pouco. O segundo tempo do Ryan foi nota 6, vai. Não foi péssimo como a maioria do time. Pô, a zaga hoje bizarra, né? A gente jogando com o Robert Renan muito mal. O Hugo Moura nem zagueiro né? O absurdo já tá aí. Um volante tá tendo que quebrar o galho porque a gente não tem um zagueiro reserva minimamente confiável. E aí o titular tá servindo seleção, Deus nos acuda. Quem mais? O Piton ficou grog, teve que sair. Pumita tomou um monte de bola nas costas. Tietê não jogou nada. O Barros hoje tava mal, pô. O Barros hoje mal, nervoso, tomou um cartão amarelo lá de puro nervosismo. Deu uma banda no Arthur de graça lá, tomou amarelo. Teve que sair do jogo. Verratti não jogou nada. Coutinho até tentou alguma coisa, mas, pô, o segundo tempo do Coutinho muito ruim. Quem mais? E a galera que entrou, ninguém conseguiu surtir efeito positivo, né? DVD continua pesadão. Cara, com o elenco que a gente tem, 3 desfalques no time titular é muita coisa. Isso aqui não é pano, não. Isso aqui é análise mesmo. Não precisa de ser nenhum gênio pra saber que nesse elenco, você perder 3 titulares, o time cai demais. O time que já vinha mal, caiu ainda mais.
E pareceu o jogo do Botafogo, né? Se o Grêmio fosse um pouquinho melhor, tinha feito 3-4-0, como fez o Botafogo. Se você pegar as 4 derrotas seguidas do Vasco, são 10 gols dos adversários e 1 do Vasco. Repetir, 10 gols dos adversários e 1 do Vasco. No jogo de hoje especificamente, na escalação eu passo um paninho pro Diniz, pelos 3 desfalques, apesar que jogar fora de casa com o Verratti não dá. Só que aí no último jogo fora de casa contra o Bragantino, último não, né? Nossa última vitória fora de casa, que foi contra o Bragantino, o Verratti fez 2 fora de casa. Talvez o Diniz se apoiou nisso, né? Mas falar também, beleza, não entra o Verratti, entra o DVD, tá pesadão, ou entra o GB, que ainda é uma aposta, cara. O GB entra bem um jogo ou outro, mas ainda é um garoto, ainda é uma aposta. Então, eu não vejo tantos erros assim na escalação. Muito poucas opções, né, que o Diniz tinha. E no banco de reservas hoje, meu amigo, é complicado. Você olha pro banco, tem lá Matheus França, que tá mal, DVD que tá pesado, o menino da base Diego Minetti, aí tem Cocão, Paulinho, Thiago Mendes. Não tem um jogador pra mudar o jogo. Não tem nenhum jogador pra mudar o jogo. Então, o próximo jogo aí contra o Bahia é pedreira, mas ainda bem que voltam aí, né? Carlos Cuesta, PH e o menino Colombinho, Andrés Gomes, né? Acreditem, faz diferença sim. Bom, meus amigos, vamos aqui para as nossas notas. Vou começar com o Léo Jardim. Como eu disse, não foi um jogo brilhante, mas ele evitou um mal maior, né? Se o Léo Jardim não faz a partida que fez hoje, talvez a gente teria sido goleado pelo Grêmio. Mas, né, aquilo, tomou 2 gols o Léo. Vou dar uma nota 6 pro goleiro do Vasco. O Puma Rodrigues mal defensivamente, né? Ofensivamente não conseguiu agregar. O melhor lance do Puma é aquela cabeçada logo no começo do jogo, que ele aparece no segundo pau e tenta direto, né? Era claramente um lance para ele cruzar a bola para trás pro Pirata. Então não gostei do jogo do Puma. Aliás, não gostei nada do jogo do Puma. Vou dar aqui uma nota 2,5 para ele. O Hugo Moura, eu passo um paninho pro Hugo, porque é volante, tá improvisado na zaga por incompetência do nosso departamento de futebol em não conseguir montar uma zaga minimamente confiável. Não tem uma reserva aí que consegue entrar. Mas não posso negar, o Hugo Moura fez um jogo muito abaixo, muito ruim. Vou dar aqui uma nota... Pelo pano que eu passo, vou dar uma nota 4 para ele. Robert Renan, talvez o pior jogo do Renan com a camisa do Vasco, né? Muito sem confiança, errando na saída de bola, que é o seu forte, errando defensivamente nos duelos. Pô, muito mal hoje o Robert Renan. Vou dar também um 2,5 para ele. O Lucas Piton, acho que até não estava tão ruim como a maioria do time, até ser substituído, mas também não fez diferença, não jogou bem não. Vou dar aqui um 4,5 pro Piton. O Barros hoje talvez um dos piores jogos do Barros, perdeu muita bola, né, no primeiro tempo, foram 6 perdas de bola. Defensivamente não conseguiu atuar, ainda ficou nervoso, tomou cartão de graça, entregou bola pro adversário, né? O primeiro gol para mim, a maior culpa é do Barros e um pouco do Renan, que afasta mal. Mas se você pegar no começo da jogada, quem entrega a bola pro Grêmio é o Barros num passe errado. Então vou dar aqui uma nota 2 pro Barros, talvez uma das piores notas do jogo. O Tietê também, nossa, muito mal, muito burocrático. O Tietê não tá se destacando defensivamente, o Tietê não tá se destacando ofensivamente. É um homem de confiança do Diniz e o Diniz vai morrer abraçado com isso aí, pelo visto. Não tenta uma coisa nova. Hoje ele ameaçou colocar o Thiago Mendes. O duro é isso, né? É que o reserva pode ser pior. O Thiago Mendes entra e prova que a gente pode estar errado. Que o Tietê talvez seja mesmo a melhor opção. Vou dar uma nota 3 pro Tietê. O Coutinho no primeiro tempo até tentou um pouco ajudar o time. No segundo tempo ele foi muito mal. Enfim, vou dar aqui uma nota 4 pro Felipe Coutinho. Nuno Moreira, muito mal no primeiro e no segundo tempo.
No primeiro tempo ele matou uns 2 contra-ataques ali, foi afobado. Repito, hein? Já tem uns 2, 3 jogos que o Nuno não joga nada. Eu espero que seja coisa pontual e ele volte a atuar. Vamos precisar dele. Vamos precisar dele aí. Vou dar uma nota 3,5 pro Nuno. O Ryan, como eu disse, né? Ele e o Jardim, pra mim, os únicos que salvaram. O Ryan, ele faz as 2 principais jogadas do Vasco no jogo. As 2 no segundo tempo. Uma ele faz a jogada pelo lado direito. Cruzamento perfeito pro Pirata. O Pirata até manda bem, segurando ali o atleta. Tá faltando um jogador nessa minha escalação, agora que eu tô vendo. Puma, Hugo, Renan, Piton, Barros, Tietê, Coutinho, Nuno, Ryan, tá faltando o Verratti. Tá, já vou colocar aqui. E ele tenta, o Verratti até manda bem, mas, pô, cabeceia pra fora, não precisou nem de subir, cara. E irreconhecível o Pirata, né, nesse segundo semestre. E o chute, né, de fora da área, que ele engatilha, solta um torpedo ali, o Volpe manda pra escanteio. Então, pra mim, ele e o Jardim foram os únicos que salvaram. Nada brilhante, dá uma nota 6 aqui pro Ryan. O Verratti muito mal mais uma vez. O Verratti é aquilo que eu sempre falo, né? Se você não tá tendo muita oportunidade de gol, não tá cruzando muita bola na área, não faz sentido você ter o Pirata no campo. Pra mim, o Diniz errou em demorar demais pra tirar o Verratti. Então vou dar aqui uma nota 3 pro Pirata. O Vitor Luiz entrou, acabou saindo ali com uma pancada. Acho que não comprometeu, né? Acho que não comprometeu muito. Vou dar aqui um 4,5 pro Vitor Luiz. O DVD eu vou dar uma nota ruim pra ele. Tem que puxar a orelha do DVD. Pô, DVD. Reta final de temporada você engorda, você fica pesado. Tá de sacanagem, pô. Cadê o profissionalismo, cara? Vou dar aqui uma nota 3 pro DVD. O Thiago Mendes é um horroroso, tá? O que eu falei que eu tava no vídeo de hoje, né? Pô, eu quero ver o Mendes. Quem sabe ele não vai dar uma resposta. Fez recondicionamento físico. É um bagre de marca maior esse Thiago Mendes aí. Nota 2 pra ele. O GB nem encostou na bola, né? Vou dar uma nota... Vou dar uma nota 4,5 pra ele. 4,5 pro França. Eles nem encostaram na bola direito. E pro Diniz, aqui como eu disse, na escalação não vou tirar muita nota do Diniz, não. Tiraria ali um meio pontinho por ele escalar o Verratti. Vou tirar mais meio ponto por ele demorar a substituir o Verratti. E vou passar um paninho por conta dos desfalques, tá? Vou passar um paninho por conta dos desfalques. Vou dar um 3,5 pro Fernando Diniz. Fica parecendo que eu vou dar uma nota boa, né? Vou passar um ponto. 3,5 pro técnico Fernando Diniz. Tá aí as notas então. A pior nota é do Barros e do Thiago Mendes, nota 2. As melhores notas são do Léo Jardim e do Ryan, nota 6. E é isso, família. Deixa eu colocar aqui na tela pra gente dar uma olhada rapidinho nessa tabela, porque a gente perde uma posição pelo menos, né, pro próprio Grêmio. Pro próprio Grêmio, a gente toma aqui... A gente perde uma posição... Opa! Tá lá, ó. O Grêmio passa a ser o 11º, o Vasco o 12º. Mas ainda tem jogos, né? Ainda tem jogos pra acontecer. O Ceará ainda joga, o Corinthians ainda joga, o Internacional ainda joga. O Ceará e o Corinthians ainda podem passar o Vasco. O Vasco ainda pode ser o 14º ao final dessa rodada. Como o Vitória empatou, foi a 36, a distância caiu para 6 pontos. São 2 rodadas. Como o Vitória tem 8 vitórias e o Vasco tem 12, então na verdade são 3 rodadas, tá? São 3 rodadas pro Vitória conseguir passar o Vasco. O Vasco tem que perder as 3 seguidas e o Vitória ganhar 2 e empatar 1. Não é fácil, mas é uma preocupação. É uma preocupação. Bom, meus amigos, é isso. Muito obrigado mais uma vez a todo mundo que assistiu. Não esquece de deixar aquele likezão. E vamos junto aí para mais uma partida, né? Tem 3 dias aí. Os jogadores se recuperam na quinta. Treinam na sexta e no sábado. No sábado já viajam para Bahia para enfrentar o Bahia em Salvador no domingo, 4 da tarde. Dali Vasco, tamo junto. Eita nós, hein? E até lá.